comentar sobre quando o pastor fala muito rápido. E agora? Talvez você já se fez essa pergunta no meio de uma pregação, no meio de uma ministração. E aí, o que você faz? Como você faz? Quais são as possíveis estratégias, né? Lembrando, pessoal, que o que a gente fala aqui não é, vamos dizer, lei, não é lei, né? Foi algo que a gente vai adaptando de acordo com a nossa experiência no Ministério com Surdos e nas interpretações de pregações e textos bíblicos, tá? Então vocês sintam à vontade para dar sugestão, mas também acatar ou não, fica à vontade, tá, pessoal? Não é uma imposição. Só é importante a gente só reforçar isso, porque ninguém é detentor do saber, né? Então a gente, com a nossa experiência, quer procurar ajudar de alguma forma, tá? Então, o pastor ele fala muito rápido. E agora, o que fazer? Tem muitas coisas, pessoal, que a gente poderia falar aqui, muitas, mas a gente vai falar de algumas. A primeira é, saiba escutar. O pastor ele fala muito rápido. Você tem que aprender e a desenvolver a sua escuta, né? Você tem que ter uma escuta aí, vamos dizer, seletiva. Você tem que saber escutar. O que você vai escutar? Como que você vai escutar? Por quê? Porque se o pastor ele fala rápido demais, você vai ter que estar muito mais concentrado na fala dele. Você vai ter que estar muito mais concentrado na fala dele, focar nisso. Por conta disso, você aprender a escutar, entender como você faz isso, vai ajudar em momentos como esse. O pastor fala muito rápido, mas se você sabe escutar, consegue fazer uma seleção daquilo que você está ouvindo, isso vai ajudar você muito, mas muito mesmo. Então, ó, saiba escutar. Se você está anotando aí, escreva saiba escutar e põe uma orelhinha aí, faz um desenho de uma orelhinha, faz desenho de uma orelhinha aí, saiba escutar, porque isso vai ajudar vocês a desenvolver outras habilidades. Muito bem? Anotado? Sim! Então vamos para o ponto de número 2. Segunda coisa, primeira saiba escutar, certo? Mas que você escute de uma forma mais seletiva. Ponto de número 2. Você vai ter que ver a possibilidade de um retorno. Ah, Gesiel, eu nem sei o que é isso. A única coisa que eu sei que é retorno é você pega o carro e aí você faz o retorno. Na verdade, não é bem isso, né? Quando a gente vai falar nesse sentido de igreja, é quando você tem um microfone, ou um microfone não, um fone, tipo aqueles headset, né? Mas só o microfone, o foninho, que vai fazer com que você ouça direto do microfone, certo? Direto do microfone. Tem pessoas que quando vão cantar precisam de um retorno para conseguir ouvir a sua voz. Nesse caso, o retorno você vai pedir para que você possa ouvir melhor, ouvir direto do microfone aquilo que o pastor está falando, certo? É todas as igrejas que têm essa possibilidade? Não, não é todas as igrejas que têm essa possibilidade aí, certo? Mas é interessante você procurar ver se tem essa possibilidade na sua igreja. Lá com o sonoplasta, né, o moço técnico do som, conversa com ele e vê se tem essa possibilidade. Olha, você acha que a gente conseguiria colocar um retorno aqui? Põe um foninho aqui e tal, a gente faz uma adaptação para eu ouvir a voz direto do pastor ou daquele pastor. Então isso aí é muito legal, né? A Ana Letícia, ela disse que comentou sobre isso na igreja, olha que legal, né? E o mais legal ainda é que ela disse que o pessoal vai providenciar. Ó, sensacional, pessoal. São ideias, às vezes a gente não pensa nisso, porque tem tanta coisa pra gente pensar, tem tanta coisa pra gente fazer, isso aí pode acabar fazendo com que venhamos esquecer, certo? Mas é algo tão simples que pode resolver esse problema. Ou às vezes, não só um pastor que fala rápido, mas um pastor que fala, às vezes ele tem algum problema de dicção, um problema na voz, às vezes fala muito longe do microfone e quem está distante não consegue entender, coisas desse gênero. É importante você ver essa possibilidade, tá? A Alessandra disse assim, olha, também pode colocar uma caixa de som, de retorno, né?
na frente do intérprete ou mais próximo do intérprete. Perfeito. Isso aí também pode ajudar, tá? Também pode ajudar. A questão do retorno, quando a gente fala no ouvido, é porque é algo que vai estar somente atrelado ao intérprete, o intérprete com o pastor. Porque a gente tem experiências de colocar, por exemplo, a caixa de som, né, nesse sentido de retorno, e aí tinha surdos que utilizavam um amplificador sonoro. Então dava muito problema, né? Então, para evitar, né, é uma possibilidade, mas para evitar problemas, seria só interessante o intérprete estar escutando, né, esse retorno. Mas é uma excelente ideia, viu, Alessandra? É isso mesmo. Teve momentos que a gente já ficou próximo das caixas, né? Às vezes era congressos, tinha caixas espalhadas pelo ambiente, a gente ficou mais próximo, ficava alto, incomodava o intérprete e o surdo não, né? Então nesse caso aconteceu também. O barulho o retorno estava muito alto para o intérprete, ele conseguia entender, mas para o surdo não fazia diferença, porque nenhum daqueles surdos que estavam naquele dia tinha um amplificador sonoro, né? Então não teve problema nenhum, foi uma ideia assim bem interessante que a gente teve naquele momento. E é mais ou menos isso que a Alessandra está falando, né? Se você conseguir, isso aí vai ajudar e muito. Certo, pessoal? Então a primeira dica para você ter uma escuta um pouco mais seletiva, saber escutar. A segunda é você ver a possibilidade de um retorno. Ah, Gesiel, mas nossa, eu acho que não vai dar. Só pergunta. Não tem problema, tenta ver isso, certo? Ah, Gesiel, mas eu tenho vergonha. Ah, tem vergonha. Então pede para um amigo seu ver isso. Ah, Gesiel, mas não sei se vai. Aí faz um bilhetinho e manda. Ou manda só um WhatsApp. Enfim, a ideia é que você venha tentar, certo? Tente. Tentar a possibilidade de um retorno. Isso pode facilitar e muito a sua vida quando você for interpretar. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Para quê? Para que você não fique fazendo careta, né? O que tá falando? Não entendi. Então é mais fácil. Procure. Isso pode auxiliar vocês e muito. Terceira dica. Deixa eu ir para a terceira. Intérprete de apoio. Ai, Gesiel, o que é isso? Intérprete de apoio. Pessoal, vamos falar assim, até uns 10 anos atrás aí, mais ou menos, então é um pouco mais recente talvez, mas vamos falar uns 10 anos atrás, a profissão do intérprete era considerada mais individual, né? Era uma profissão mais individual. Hoje, com o intérprete de apoio, que a gente vê que é extremamente necessário, a gente já percebe que, na verdade, agora é mais um trabalho coletivo, certo? Então, o trabalho da interpretação é muito mais coletivo do que individual, certo? Por quê? Porque isso vai auxiliar vocês de várias formas, várias e várias formas. Por exemplo, quando você não está escutando o que o pastor falou assim, a paz do Senhor, você não entendeu. Aí o que o intérprete de apoio faz? O intérprete de apoio, ele também está concentrado em poder te ajudar. E aí ele já vai a paz do Senhor, foi isso que o pastor falou, certo? Mas qual que é a ideia do intérprete de apoio? Também a gente poderia separar uma aula só para isso, né? A gente poderia separar uma aula só para falar isso. Nossa, seria uma aula aí umas 4, 5 horas só para a gente falar isso. Seria intensivão, né? Caso você deseje, a gente pode pensar em algo futuramente para isso, tá, pessoal? Mas o intérprete de apoio, ele vai auxiliar você. Ah, o pastor falou paz do Senhor, você não entendeu, ou graça e paz, o intérprete de apoio vai fazer de uma maneira toda discreta para que ninguém perceba. Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Então em momentos como esse, quando o pastor fala muito rápido, o intérprete de apoio vai poder auxiliar de uma melhor maneira e vai auxiliar você também, certo? O pessoal colocou aqui uma maneira interessante de achar solução. A Ana Selma disse kkkkkk. Beleza, muito bem. A Tarciane falou lá, Gesiel e Kerima, tudo bem? Tudo bem. Ela falou que chegou agora, se ela perdeu muita coisa, só os 2 primeiros pontos, né? Quando o professor fala muito, o professor também, pode ser nesse caso, né, na área de educação, mas quando o pastor fala muito rápido, você vai precisar ter uma escuta seletiva, foi o primeiro ponto. O segundo foi o que, quem pode me ajudar aí? Quem lembra qual foi o segundo?
Qual foi o segundo? Para a gente ajudar a Tarciana também. Então, enquanto o pessoal está comentando, eu vou ler os comentários aqui. O pessoal achou uma boa ideia, a questão do apoio. Ela fica muito próxima da caixa para poder entender e ouvir melhor. A Dulce. Legal, Dulce. Aí, dependendo da estrutura do ambiente, né? Tendo o retorno e o fone de ouvido pode ajudar melhor você se locomover ou você mudar de outro espaço para ficar mais visual pro surdo. Então depende de cada realidade, mas gostei da ideia, viu? A Dani falou que já usou, muito bom, que fica mais tranquila quando usa. Beleza, eu achei que tava sozinho, que era. O pessoal respondeu. Usar o retorno, isso mesmo. Simone, a Ana falou, vamos usar o retorno aí. Certo, Arciane? Então, primeiro, saber escutar bem, uma escuta seletiva. E segundo, usar um retorno, se for de fone de ouvido ou uma caixa próxima ali do retorno do som do microfone. Isso vai auxiliar você e muito, tá? Beleza. O pessoal falou que é importante, o Denis falou, né? Intérprete de apoio. A Júlia falou na igreja dela tem e ajuda demais. Olha aí que bom. Tem pessoal que já tá usando, né? Aí a Ana Cristina falou assim, e quem não tem ninguém como eu? Olha, quando não tem ninguém como... você não tem ninguém para te ajudar, você pode pegar alguém que é seu amigo, conhecido ali da igreja, para te auxiliar, geralmente não é intérprete, não tem problema. A questão é para te ajudar, certo? E aí o que ele pode fazer? Ele pode ficar com um caderno, certo? Com uma caneta, aquelas de ponta um pouco mais grossa, para estar escrevendo ali uma palavra ou outra para te auxiliar. São adaptações que você vai poder fazer, tá, Ana? Nem sempre você vai conseguir resolver esse problema 100%. Nem sempre, tá? Eu tenho uma dica que já aconteceu com a gente no momento da interpretação da igreja. A gente estava interpretando um hino e eu não estava conseguindo entender. E aí a intérprete, ela pegou, sentou bem na frente e começou igual fazer uma leitura labial para mim. Ela ficou falando um hino bem pausado, bem gesticulando ali a boca, e eu fazendo uma leitura labial e interpretando. Foi uma ajuda também que a intérprete de apoio fez. Então eu tava lá, não tava entendendo, o som tava bem ruim. Ela foi fazendo bem articulado, bem... Aí eu fui pegando e consegui interpretar. Também uma dica. Perfeito. Isso aí também é legal, né? Então, essa ideia que a Kelma deu, Ana, dá para você, caso você não tenha um intérprete de apoio. Você pode ter alguém ali que pode auxiliar você fazendo nisso, né? O pastor tá falando a paz do Senhor. Então, a pessoa que vai ficar no apoio vai falar a paz do Senhor. A ideia é que ele não venha gritar lá para não ser uma segunda voz ali dentro da igreja, né? O eco do pastor. Mas é importante que você procure auxílio nesse sentido, né? São adaptações que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? A Ingrid falou que chegou, mas chegou atrasado, mas tá valendo, viu? Tá bom. Ana Letícia disse que ajudou bastante quando esteve nervosa. Esqueci um sinal, o apoio ajudou. Beleza. Se esquecer o sinal, o apoio ajuda. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Usar retorno. O pessoal respondendo aí. Beleza. Ponto número 2. Vamos ver aqui. Tem mais pergunta. A Tarciana falou que na igreja dela, ela sozinha, não tem intérprete de apoio, mas gostaria muito de poder ter. Estou orando a Deus para ajudar nessa tarefa. Legal, Tarciane. Muito bem. Então, essa ideia que a Kelma deu já é uma ajuda, tá? Aí tem a Carla, que é uma surda que está nos acompanhando, né? Então, ela perguntou assim, como que o intérprete de apoio ele faz para ajudar, né? Precisa ter que estudar antes, o apoio precisa estudar antes? Muito bem. Excelente pergunta, viu, Carla? E a gente vê, pessoal, olha que legal quando o surdo ele participa de momentos como esse, né? De construção de conhecimento. É interessante a gente ver como tem pessoas que estão preocupadas em procurar ajudar até os intérpretes, né? Os surdos nesse caso, olha só. Poderia ter os intérpretes, ter muito mais intérpretes aqui, né? Mas o legal é que tem até uma surda que é líder de ministério e está aqui para ajudar. Então a pergunta dela foi se o intérprete de apoio ele tem que estudar antes, né? Para ajudar. Como que funciona isso? Olha, Carla, normalmente ele tem que estudar, certo? Normalmente ele tem que estudar. A gente vai até falar uma das dicas aqui daqui a pouco, mas assim como na nossa primeira aula, a gente falou que a Bíblia, né, é a ferramenta do intérprete cristão. Então, se todos os intérpretes estão comprometidos
e utilizando essa ferramenta da melhor maneira possível, vai ser muito mais fácil estar ajudando, né? Vai ser muito mais fácil estar auxiliando. É por isso que a gente fala que é um trabalho em equipe. Não tem como o intérprete fazer tudo sozinho. E é por isso que o intérprete de apoio, ele precisa estudar e manejar bem essa ferramenta para dar um apoio de qualidade, né? Porque um apoio que está ali, que não consegue dar um sinal, não consegue ajudar de alguma forma, não vai fazer muito sentido. É por isso que os dois têm que estar alinhados no pensamento, né? Eles têm que combinar isso aí. São estratégias que vai ser utilizada, tá? Muito bem. O Márcio falou assim, meu caso, ok. A Carla perguntou... é isso mesmo. A Carla até perguntou, né? Então, se o intérprete não estudar, não vai valer de nada a ajuda. É realmente isso, Carla. É por isso que o intérprete de apoio, ele precisa. Não só o intérprete que vai estar ali fazendo, né, tradução, interpretação, mas o intérprete de apoio, ele tá aí para dar um apoio, para dar um suporte, para dar um socorro, para deixar outra pessoa mais tranquila. E se ele não estuda, aí o problema pode piorar. Tá? A Tarciana falou, boa ideia, Kerman. Isso acontece constante comigo, de não ouvir ou não entender o pastor às vezes. Beleza. Ok. A Simone falou assim, ó, e quanto ao nervosismo? Um dia isso passa. Será que passa? Ela falou assim que na escola ela não fica tão nervosa, mas na igreja quase morreu. O coração sai pela boca. Então, Simone, um dia pode passar. Mas é bom quando a gente está com esse nervosismo, principalmente quando a gente fala a questão de igreja. E aí a gente entra um pouco no ponto que eu comentei ontem, né? A questão da sua sensibilidade, da sua espiritualidade, né? Então, quando a gente se sente nervoso, principalmente na igreja, é porque a gente entende a responsabilidade, entende o peso e entende também que somos dependentes de Deus. Eu acho que isso aí é um ponto positivo, viu, Simone? Eu acho que é um ponto positivo aí. Porque a partir do momento que você não ter pelo menos essa sensação de responsabilidade, de nervosismo nesse sentido, vai fazer com que você possa não estar atingindo o surdo da maneira que deveria, né? Então eu acho que esse nervosismo aí para interpretar na igreja, em alguns momentos é bom, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, viu, Simone? A Dulce falou assim, muito bom, o intérprete de apoio na igreja tem e ajuda bastante, sensacional. A Alessandra disse, né, que o intérprete tem que estudar sempre, isso mesmo. E ela disse principalmente Libras e a Bíblia, a gente falou muito e um pouco mais detalhado, Alessandra, isso aí na primeira aula, parece que você já tinha assistido, hein? Sensacional. Muito bem. A Valdinete falou que a internet tá ruim, só conseguiu assistir agora, mas bom que chegou, hein? Dá tempo de pegar uma coisa boa aí. Muito bem. Muito bem. A Tarciane falou que ela sozinha. A Ana disse, exatamente, Gisele, nós combinamos no momento que eu olhar para o apoio, ele já sabe que precisa de apoio ou ajuda, né? Então você já faz aquela cara assim, né? Que é desespero, combinou, ele já sabe, ó, tá desesperada, vou ajudar. Muito bem, Ana, muito bem. A Ana Letícia, né? A Ana Cristina, ela falou assim, olha, e o apoio, na versão voz, já tive uma experiência na igreja das pessoas não entenderem a questão do sopro, quando precisa-se de apoio na voz. A questão do sopro. Aqui. Tá, sim, não, entendi. Mas eu achei que era o tema da mensagem, era o sopro. Não, legal. O intérprete, por isso que eu disse, né? Se a gente for falar sobre intérprete de apoio, a gente vai fazer um intensivão aí de 5 horas, talvez não seja o suficiente, porque tem muitos detalhes aí, muitos detalhes mesmo, que pode nos auxiliar, né? Muito bem, o Alan falou assim, aqui é na minha igreja, quando passar o corona, vou ensinar as crianças para poder me ajudar na interpretação. Perfeito, Alan. O Alan, se eu não me engano, é um que a gente se encontrou num congresso lá em Curitiba, né, o Alan? Eu acho que se eu não me engano. Eu acho que é lá do Rio de Janeiro, eles. Ixi, eu acho que é. Se eu tiver errado, você me corrige aí, viu, Alan? Mas eu lembro de você. Muito obrigado por acompanhar. E aí também temos outro surdo, olha o Renilton aí, né? O Renilton também está participando. Então, pessoal, é importante, né, que os surdos participam, porque eles também conseguem entender o outro lado, essa outra complexidade que às vezes a gente tem.
tá? Aí a Dulce está dando dica, legal. É isso que a gente comentou, né? O pessoal vai conversando aí, um com o outro. Isso mostra o quê? Que isso aqui é uma família, né? Que essa aqui parece família. Um vai ajudando o outro, interagindo. Quarto ponto. Procure assistir outras pregações desse pastor, certo? Se esse pastor falar rápido demais, muito rápido, rápido mesmo, procure assistir outras pregações desse pastor. Essas pregações vão auxiliar ele, vai auxiliar os intérpretes a entender o jeito do pastor, a entender a forma que ele fala, né? Entender talvez até alguns vícios de linguagem, né? Que pode contribuir na hora da fala dele. Então tudo isso, pessoal, é importantíssimo. Tudo isso é importante. Ah, Gesiel, mas eu não tenho, a gente não grava na igreja o culto. Beleza, o que você faz? Você pega o seu celular, quando o pastor começar a pregar, você grava o áudio dele lá, grava o áudio do culto. Lógico, pede a permissão para ele, né? Pede a permissão, explica que é para questão de estudo, para melhorar a qualidade de interpretação e toca o barco, certo? Então isso pode te ajudar. Ah, Gisele, mas aí como que eu faço depois? Aí depois, pessoal, aí vai ser o seu planejamento de estudo em cima disso, né? Que também pode ser uma outra aula para um outro momento aí, né? Mas você organizar os seus estudos em cima do vídeo ou em cima do áudio do pastor. Então, isso vai fazer com que você se sinta mais confortável quando for interpretar. Você entendendo, conhecendo o jeito, conhecendo a fala, percebe como ele fala um pouco rápido, né? Então, isso pode ajudar e muito, tá? Uma outra questão importante, pessoal, é que você tem a possibilidade de falar pro pastor, tá? Ô pastor, quando o senhor for falar, se o senhor conseguir, isso a gente pode falar, né? Igual a gente falou na primeira aula, conseguir o esboço, o material antes, mas também você pode falar, ô pastor, o que o senhor acha de dar uma aula somente para os surdos? Isso vai fazer uma aproximação e aí ele vai poder falar com mais calma, ele vai fazer algo mais detalhado, para você trazer uma aproximação dos surdos com o pastor, de você com o pastor. Então isso vai facilitar também, tá? Você está mais próximo e entender o jeito e o que o pastor está querendo dizer em muitos casos, tá? É aquela questão, quanto mais você fica mais próximo da pessoa, mais intimidade você tem, e aí você consegue entender muito mais a pessoa, né? O que ela tá falando, o tom de voz, tá falando alto, baixo, tá falando bravo, alegre, triste ou esperançoso, enfim, você vai conseguir perceber isso através desse contato. Então é importante você procurar fazer isso, certo? Muito bem. Então, pessoal, eu vou continuar aqui pra gente ir para a próxima dica. A Ana falou assim que não viu o link, ele tá na descrição do vídeo. Você colocar aí, ô Ana, clicar aí embaixo na descrição, você vai conseguir ver, tá? Mas eu vou também aproveitar, deixa eu colocar aqui, deixa eu aproveitar que o pessoal tá pedindo, eu vou colocar aqui nos comentários, eu acho que talvez fique até mais fácil, né? Deixa eu colocar aqui o link no comentário para nossa aula ao vivo, caso alguém tenha interesse, tá bom? De participar. Segue aí o link para vocês, tá bom? O pessoal falou, acho interessante gravar o áudio no celular e treinar em casa. Ah, eu faço muito isso também. Principalmente quando eu vou palestrar ou dar aula, eu gravo o meu áudio para eu estar estudando. Mas é interessante vocês fazerem isso com o pastor e aí você pega o áudio dele para estar estudando. Excelente ideia, né? A Selma disse que o pastor dela fala muito rápido. Muito bem, então isso vai ajudar. A Érica disse ótimas dicas. Muito bem. A Terciane falou, você sabe que o Ministério é Consultor desafiador. Realmente, super, hiper, megamente desafiador. Muito mesmo, né? Principalmente quando às vezes não é compreendido. Eu acho que isso acontece em todas as igrejas, não só a minha. Realmente, Terciane, como a gente comentou, né? Às vezes, o pastor apoia o trabalho, mas a igreja ainda não tem essa conscientização. Então é importante procurar, né? Com aquele cuidado, com aquele amor, com aquele carinho, né? Conscientizar a igreja da importância do trabalho, né? O porquê realizar aquele trabalho, a importância dos surdos, da alma dos surdos. Eu acho que isso acaba ajudando as pessoas a ter um sentimento a mais de empatia para o trabalho, para os surdos, para aquilo que está sendo desenvolvido. E é importante, pessoal, só reforçar aqui
que não precisa saber Libras para participar do Ministério com Surdos, certo? Não precisa saber Libras. Gesiel não acredita, está falando isso, verdade? Você não precisa saber Libras. Por quê? Porque é o ideal, tá? Que quem participe do Ministério com Surdos saiba a língua de sinais. Mas pode ser alguém que vai trabalhar na secretaria, pode ser alguém que pode ajudar na tesouraria ali do departamento, pode ser alguém que vai cuidar da questão da ideias de teatros, peças. Então, pode ser alguém que vai dar carona para levar em uma festa ou em uma congregação. Enfim, é importante passar para a igreja essa conscientização de qualquer um pode fazer parte do departamento, né? Então é interessante você fazer isso, ô Tarciano, que pode contribuir, mas esse problema aí é um pouco generalizado, viu? É um pouco generalizado. A Alessandra falou assim, olha, eu já conversei com o pastor sobre a importância das pausas para o intérprete. Ensinei o sinal de calma. Quando estava rápido, fazia para ele. Fazia o sinal de calma o pastor, ele dava até uma respirada. Ok. Uma ideia interessante, né? Uma ideia interessante, viu, Alessandra? Muito bem. Seu pastor foi muito compreensivo. Muito bem. Então vamos lá, pessoal, para a quinta dica. Quem tá comigo aí, grita eu aí no comentário, escreve eu, só para eu saber. Se eu não tô falando sozinho, senão eu fico preocupado, tá? E aí você também vai dando seu like e a Kelly dar uma descansada aqui, ó. Beleza? Ai, que alívio, hein, Kelly? O pessoal gritando, eu! Só aproveitar aqui, então, fazendo um complemento. Às vezes a gente vai interpretar o pastor da nossa igreja, a gente já tem essa familiaridade, né? Igual o Gisele falou de filmar o pastor. E às vezes, quando as igrejas têm congressos, né? Você pode também, né? Geralmente esses pastores que vêm de fora, eles sempre têm pregação no YouTube, que é o que a gente faz aqui. Então a gente procura, né? Quem é o pastor que vai vir, a gente procura no YouTube, assiste algumas pregações dele, para saber como é o estilo dele, né? Cada pastor tem um estilo diferente. Isso aí ajuda a gente no momento da interpretação, porque a gente acaba conhecendo o jeito desse pastor. Beleza, beleza. Muito bem. O pessoal gritou eu. Ai, que alívio, hein? Pensei que a gente tava sozinho, Kerima. Muito bem. O Genivaldo escreveu assim, Genivaldo. O intérprete deve assistir às pregações do pastor. É verdade. Os surdos sabem imitar as pessoas, então o intérprete deve imitar de forma singular o pastor. Ele corrigiu embaixo. Isso mesmo, né? Isso, Genivaldo e a Rosila tá aí. Ok, muito bem. Então é essa a ideia, tá, pessoal? A ideia é que você venha procurar fazer essa preparação das peculiaridades de cada pastor. Muito bem. Ó, pessoal de Aracaju, hein? Ah, tá, a Rosilda, é verdade. Ó, a Rosilda tá aí, o Genivaldo, muito bem. Vamos lá, hein? Quinta dica, pessoal. Quinta dica. Antes disso, deixa eu ver, a Ana Letícia falou assim, sim, verdade, Kelly. O ancião na igreja dela olha pra ela e pergunta se tá bom. Se tá falando rápido, legal, hein? O bom assim, pessoal, que às vezes o pastor, o ancião, eles já vão percebendo com o tempo, né? A importância do trabalho, como que funciona. Por isso que é importante fazer igual a Alessandra fez, né? A Ana, a Letícia, conversar com o ancião, com o pastor, explicar que às vezes se fala rápido demais, pode atrapalhar a compreensão, mas tudo isso com cuidado, tá, pessoal? Tudo isso com muito cuidado. Vamos para a quinta dica? Vamos! Então vamos lá para a quinta dica, que olha só, saiba qual o tema e o objetivo do evento, certo? Então isso também vai ajudar. É uma preparação para você não ficar perdido. Então isso vai ajudar muito, tá? A gente já comentou isso em algumas aulas, mas talvez de uma forma um pouco mais superficial, talvez. Mas é importante, tá? Você saber qual o tema e o objetivo do evento. Então, às vezes é um evento de um congresso de jovens. Então você precisa saber qual que é o objetivo do congresso de jovens, né? Vai falar para qual público? Qual que vai ser a temática? E quem vai ser o pastor? Então tudo isso vai contribuir. É uma coisa puxando a outra, tá, pessoal? Não tem como você interpretar num congresso, num evento cristão, se você não procurar saber qual é o tema e o objetivo do evento. Isso já vai ajudar você e muito. Vai ser meio caminho andado aí. Já vai ajudar vocês e muito, né? Beleza, muito bem. A Sabrina falou assim, ó, pessoal, eu tô em Manaus. Manaus, vixe,
Muito bem, o pessoal do Acre também tá aí. O Acre, né? O pessoal do Acre. O Acre, muito bem. Legal, de longe, hein? A Rosilda falou assim, ó, às vezes o tema é um, mas no momento da pregação tudo muda. Acontece. É uma dificuldade também que a gente enfrenta. Aí é por isso que entra a nossa quarta dica, de você estudar as pregações do pastor. Às vezes é ser o pastor da sua igreja, é mais fácil. Quando é pastor de fora, ou de outro estado, outra cidade, é importante você procurar saber quais as mensagens que ele já pregou, né? O que ele procura pregar, porque às vezes pode mudar na hora, né? Às vezes o tema do evento é A e aí ele chega lá e prega B. Mas se você estudou ele antecipadamente, você vai conseguir aí antecipar, tá? Aí vai conseguir antecipar. Pessoal de longe participando, né? A Tarciane falou que é de Pernambuco, né? A gente foi por aí para Pernambuco um tempo atrás, a gente não conseguiu participar em todas as igrejas, né? A gente foi num evento, mas agora que é bom saber que a gente já tem vários lugares para ir, né, Kerma? Agora, né? Vários lugares pra gente ir. Legal. Vamos lá, pessoal. Então a quinta dica é essa, tá? Parece até meio básico, mas é importante vocês darem uma olhada nisso, tá? É muito importante vocês pensar com um pouco mais de cuidado. Não é só chegar e interpretar, tá? Beleza, vamos lá. Sexta dica. Controle suas emoções. Todo mundo está olhando, certo? E aqui que entra, ô Simone, aquilo que a gente comentou, tá? Essa questão do nervosismo. O nervosismo no sentido de dependência de Deus é extremamente importante e válido, tá? Agora, o cuidado que precisa ter é para que as pessoas não vejam isso, tá? Essa questão do descontrole emocional que você possa transparecer com as suas expressões. Quer fazer um complemento, Kerma? Com relação a isso? Não só as pessoas, né? Os surdos também, né? Eles notam muito quando a gente tá nervoso, que a gente tá ou impaciente ou triste. Eles notam muito. Vocês que já têm experiência de trabalho com surdo, às vezes a gente chega num dia que a gente não tá muito bem, né? Eles já olham pra gente e falam: o que aconteceu, né? Você tá triste? Então é importante a gente tomar cuidado com as nossas emoções, porque isso às vezes acaba interferindo na mensagem que a gente tá transmitindo. Perfeito, sensacional. É isso mesmo, o pessoal falou que é de Carpina, Pernambuco, legal. A Alessandra falou assim, olha, eu interpretei no Jesus Vida Verão, no Espírito Santo, ok? Eu estudei o show daqueles cantores que eu ia interpretar. Perfeito, é essa a ideia, Alessandra. Ok, excelente. Excelente mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se prepara, mais a gente fica mais confortável, né? E a gente não deixa as emoções atrapalhar, tá? A Erika falou assim, ó, pode vir pra Jundiaí também. Vamos, Kerma? Pertinho, né? Jundiaí, pertinho. A gente é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Então a gente vai sim. Vamos sim. Pode deixar que a gente vai. O Genivaldo falou assim, ó, o bom de conhecer o tema e o objetivo é que a gente pode pesquisar sinais relacionados, né? E aí fortalece perfeito a sinalização. Isso mesmo, Genivaldo. É isso. É porque assim, às vezes, pessoal, a gente fala muito de estudo, pegar o tema, só que muitas pessoas talvez não tem tanto tempo assim. Às vezes é correria, às vezes é o trabalho. Na igreja, quase 100% das pessoas é um trabalho voluntário. Então, tem muitas pessoas que vão dando prioridade para outras coisas e acaba negligenciando um pouco o estudo, né? Por N fatores. É por isso que a gente reforça muito, né? Isso que o Genivaldo falou é excelente. A gente saber conhecer o tema, o objetivo, quem é o pregador, fazer esse meio de campo, a gente vai conseguir antecipar e melhorar a nossa sinalização, né? Então é importante a gente procurar escolher um tempo aí de estudo, de preparo, para melhorar a nossa sinalização e fazer o nosso trabalho com excelência, porque o nosso trabalho não é para a gente se mostrar, o nosso trabalho não é para as pessoas olharem a nossa sinalização, não. O nosso trabalho é para que o nome do Senhor seja glorificado enquanto a gente interpreta e a gente sinaliza, tá? Para alcançar o surdo. Muito bem. Pessoal do Espírito Santo, né? A Ingrid de Espírito Santo. A Tarciane falou assim, vem pra cá, a gente tá precisando muito de vocês.
A gente vai, se Deus quiser, a gente vai conhecer aí, né? A Dani falou que é difícil, verdade, realmente assim, tem um filho surdo, Kerema. A Marli falou, a Marli, né? Falou que tem. A Ana falou assim, ó, verdade, eles perguntam e nos conhecem exatamente, falou tudo, Kerema. O surdo vê, já sabe, se tá triste, tá alegre, aconteceu alguma coisa, né? A Sabina falou, vem pra Manaus, saborear nosso peixe tambaqui. Nossa, assado com farinha, Kerema, tá falando de peixe, ai meu Deus do céu. Falar de peixe, semana passada a gente comeu peixe. Ô, Sabrina, não fala uma coisa dessa não, senão a gente já... Ah, se não fosse esse corona, a gente já tava pulando aí. Ai, meu Deus do céu. Muito bem. A Alessandra falou assim que é do Espírito Santo também. Beleza, pessoal do Espírito Santo, em peso. Os tópicos da live são relacionados, né? Gostei. Muito bem. A Carla perguntou o seguinte. Acontece que a pregação vai mudar o tema, né? Às vezes muda o tema. É importante o intérprete orar rápido, né? Fazer intercessão, né? Tendo um relacionamento com Deus para Deus dar a mão dele, né? É isso mesmo, Carla. É essa dependência de Deus que o intérprete não pode deixar, né? Ela tocou num ponto interessante, né? Às vezes entra naquela questão que até acho que foi o Rosildo, se eu não me engano, comentou, né? Aí mudou o tema na hora ali. Você preparou o tema e mudou, né? E aí a Carla, né? Que é uma surda, é líder de ministério, ela falou isso, né? A importância de o intérprete ser dependente de Deus. Então, naquele momento ali, se não tiver o que fazer, né? Não tiver intérprete de apoio, não tiver nada, o que você faz? Igual a Carla falou, né? Então, você vai orar ali naquele momento, pedir para Deus, olha Deus, usa minhas mãos, me ajuda, me auxilia. Eu sou mais dependente do Senhor do que quando começou essa pregação aqui. E é isso mesmo, né? Então, é interessante para a gente não esquecer que mesmo sendo intérpretes, nós também ainda somos dependentes de Deus em tudo, né? Beleza. O pessoal de Presidente Prudente, Cândido Mota, muito bem. A Renata falou assim, ó, ainda não temos surdos na igreja, mas estamos nos preparando. Essas dicas nos ajudarão muito. Legal, legal. Muito bem, Renata. É isso mesmo. Independente se tenha surdo ou não, se já vão se preparando. Perfeito. Por quê? Porque quando o surdo chegar, você já vai estar aí, já vai estar pronta, né? Tem até uma Elaine, se eu não me engano, Elaine ou Eliane, acho que é Elaine, entrou em contato com a gente, né? E ela falou que ela está estudando, se preparando, fazendo cursos, né? E ela até tinha feito o nosso workshop, né? De como receber um surdo na igreja. Ela falou isso pra gente 2 dias atrás. Ela comprou o workshop, tá participando. E ela falou, olha, não tem surdo na igreja, não tem ninguém na igreja que saiba isso, mas eu tô indo atrás para quando o surdo chegar, a igreja esteja preparada. Então a gente vê como que é importante que tenha pessoas assim, viu, Renata? É isso mesmo, tá? Que já tem essa disposição em ajudar, né? Perfeito, muito bem, se preparando antecipadamente. O Renildo falou assim, ele está treinando bastante a questão de tradução para o português, né? E aí tem essa importância de contextualizar os sinais nesse contexto, né? Os sinais religiosos. E aí ele falou, olha, por exemplo, é bom sempre explicar um sinal caso você não entenda, ou a frase, né? É importante você explicar. Aí ele fala assim, caso não se lembre, é importante que tenha um apoio do professor, né? Da escola bíblica, igual ele falou. Então, como a língua de sinais é uma língua visual, ele deu esses exemplos aí. Muito bem, Renilton. Renilton é um surdo também, de Belo Horizonte, que ele está participando da nossa live aqui, deu sua contribuição. E é isso mesmo. Vai pegar os sinais no contextos religiosos. Caso tenha qualquer dúvida, o intérprete, ele pode perguntar para o pastor, pastor, que palavra que é essa aqui que eu não entendi? Ô pastor, o que é isso aqui? Às vezes, se o pastor ele antecipou o esboço da pregação, você vai perguntar ao pastor, o que é isso aqui? Ah, eu não entendi muito, onde que eu posso encontrar uma referência? Como eu posso melhorar, contextualizar? Então é isso mesmo, Renilton. Foi uma dica excelente, excelente mesmo. A Rosilda falou assim que passou por esse momento, né? Acontece, pessoal. E aí, quando a gente fala de emoções, a gente só precisa tomar um cuidado. Porque todo mundo vai estar olhando, né? Igual a Kerma falou, os surdos principalmente. Então, às vezes você vai estar interpretando, você não está entendendo, e às vezes você vai falar para o intérprete de apoio, não estou entendendo.
né? Então não é legal, porque todo mundo vai estar te olhando. Então é por isso que é bom combinar antes, né? Não lembro quem disse aqui no comentário que falou, né? Que combina antes já o que vai ser, se vai ser uma piscada, se vai ser uma olhada, se vai ser uma risada, o que eles combinam ali para o intérprete de apoio ajudar. Para quê? Para que as pessoas não olham isso, né? É importante que a gente venha estar demonstrando segurança. Por mais por dentro a gente pode estar tremendo, com medo, suando frio, mas a gente precisa demonstrar essa segurança para o surdo que está ali ouvindo a palavra, né? Porque a gente está representando o pastor, a gente é o canal ali, né, da mensagem. Então a gente tem que mostrar o máximo de segurança possível. Então essa questão das emoções é importante, né? A gente tomar um certo cuidado nesse sentido aí, tá? Chegou o pessoal da Mevan lá de Curitiba. O pessoal, cheguei atrasado, mas tá acompanhando. Beleza, Elaine aí. O Genivaldo falou assim, ó, o trabalho do intérprete na igreja é muito importante. Domingo, um surdo falou que assistiu a live da minha igreja, que eu e a Rosilda interpretamos. Ele disse que a depressão sumiu. Amém. Olha, que bom, hein? Perfeito. Isso aí a gente vê como que é importante, pessoal. Olha, um testemunho desse do Genivaldo da Rosilda, a gente vê a importância de nós estarmos nos aperfeiçoando cada vez mais, né? Cada vez mais. Então sempre a gente se aperfeiçoa, sempre a gente cresce, porque a gente é eterno aprendiz. Então a gente sempre vai desenvolvendo. E tudo isso que a gente faz não é para nós. A gente percebe nesse testemunho, né? Que um surdo estava com depressão, assistiu a live do culto, viu a interpretação, e aí todo aquele sentimento de depressão acabou sumindo, né? Então a gente percebe como que é importante, é muito importante esse trabalho que a gente está desenvolvendo, isso que a gente está fazendo, né? Porque não é para nós. Foi a Ana Letícia disse que combina nos olhares com o intérprete de apoio, isso mesmo, né? A Sabrina falou assim, ó, quando puder, fale mais sobre o workshop para iniciar esse departamento na igreja. Eu tenho interesse. Olha, ô Sabrina, essa questão do workshop, ele está, eu vou colocar aqui no comentário, só para você dar uma olhada, tá? Para você dar uma olhada. Tá aqui no comentário para Sabrina, certo? Eu não falei dele durante essas aulas, porque essas aulas são mais para quem tá aprendendo, algo nesse sentido, tá? Para quem já desenvolve esse trabalho na igreja. Mas esse curso aí, esse workshop que a gente fez, é só R$37. É mais vamos dizer, um valor bem simbólico, né, que a gente fez. Então, caso você tenha interesse, você pode dar de presente para alguém da igreja, para quem está iniciando o trabalho, enfim. Tá bom, Sabrina? Então tá aí o link, tá? O Genivaldo disse, ó, por isso devemos deixar as emoções particulares de lado e fazer nosso trabalho. Isso mesmo. Genivaldo, glória a Deus. Dulce agradeceu a Deus por conta desse surdo. Muito bem, é isso mesmo. Pessoal, eu não sei vocês. Mas tá acabando o tempo. Meu Deus do céu, não acredito. Mas amanhã tem mais, Kelly. Aê!